Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Casa da Paz Allan Kardec, de Santa Vitória do Palmar, para mais uma exposição doutrinária acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus esteja conosco neste momento, nos iluminando, para que possamos fazer excelentes reflexões acerca dos ensinamentos do Evangelho. Nesta semana, o capítulo que faremos algumas reflexões é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo, nós temos várias questões, para refletirmos e para trabalharmos em nós, porque não basta ler o Evangelho, nós precisamos, na medida do possível, ir colocando em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos algumas questões, como a questão do perdão, a questão da reconciliação, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ver aqui também o quanto os nossos olhos se voltam para o outro, porque nós vemos o cisco nos olhos alheios, mas não vemos a trave nos nossos olhos. Temos também aquela questão de que o julgamento que fazemos dos outros se volta para nós. Ou seja, as pedras que endereçamos aos outros também nos são atiradas, E nos fala também este capítulo sobre a indulgência. E este tema, a indulgência, deste capítulo 10, é tão importante que a espiritualidade trouxe 3 mensagens, são 3 orientações, instruções dos espíritos, E são orientações muito significativas para que a gente possa refletir sobre ângulos diferentes dessa questão da indulgência. Mas hoje nós vamos refletir sobre a primeira mensagem, que está no item 16. Enviada, transmitida por um espírito protetor, o Joseph, em 1863. E este item inicia assim: Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos o praticam. Segundo falou Eliana num programa Espiritismo Sem Fronteiras, se não me engano, nós não podemos confundir indulgência com benevolência, com caridade, com ausência de ação e reação aos movimentos humanos, ao que os outros nos dizem e nos fazem, com ser bobo, ou ter a síndrome da Cinderela, por exemplo, que tudo está bem, tudo é maravilhoso, todo mundo é maravilhoso. Não é isso, não é nada disso, disse a Eliana. A indulgência é uma qualidade muito grande do espírito e denota um trabalho da alma muito profundo. E ela completa dizendo que a indulgência é um sentimento que está aqui neste início de conselho do Espírito Joseph, está aqui no início, que é um sentimento, que a indulgência é um sentimento. Então ela não passa pela razão, pelo pensamento, é o coração, é um coração pulsando, é um desejo. E nós temos esse desejo nos nossos corações. Só que se não fizermos uso desse sentimento, de indulgência, ou seja, esse sentimento nos leva
a perdoar culpas. E se nós não fizermos uso desse sentimento, nós estamos bloqueando algo que está em nós, né? Porque ele nos leva a perdoar as culpas alheias, né? E as nossas próprias, porque a indulgência é para conosco também. Nos leva a ter clemência, misericórdia, tolerância, paciência. E quando percebemos as falhas alheias e criticamos, comentamos, julgamos as atitudes dos outros, nós estamos agindo com malevolência, estamos sendo maledicentes, contrariamente ao convite, né, de Jesus e às instruções destes benevolentes e sábios espíritos que nos instruem aqui no Evangelho, que nos trazem essas orientações, essas instruções e esses conselhos, que são para que sejamos indulgentes para com os outros na mesma medida que queremos que os outros sejam para com as nossas falhas, os nossos erros e as nossas imperfeições. Será que somos indulgentes ou estamos sempre notando os defeitos dos outros? Será que somos um pouquinho indulgentes ou estamos sempre notando os defeitos e os erros e as imperfeições dos outros? A doutrina espírita nos ensina que aquele que é indulgente não foca no defeito do próximo. E quando vê o defeito no outro, evita falar e divulgar. Mas não é que a gente não veja que o outro tem problemas, ou que o outro tem um mau hábito, que tem as suas limitações, não é que a gente não veja isso. Mas se não for para contribuir e auxiliar com o outro ou com alguma causa maior, a gente evita falar e divulgar. E aqui neste item ainda continua o Espírito Joseph nos dizendo: a indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde. A indulgência esconde os defeitos do outro, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, né, a maledicência, pela maledicência, na verdade, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta do outro, a destacam de um modo maldoso. Porque tem gente que tenta esconder, fazer de conta que está escondendo o defeito do outro e, na verdade, está evidenciando ainda mais. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, seja a própria pessoa ou seja uma causa maior. Exemplificando, e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas das vezes velados. Quando vos lançais a crítica, quando fores criticar, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais, e que, portanto, valeis mais do que o culpado. É isso quando se critica. Sabemos, mas nós sabemos, claro, que não é fácil, é muito difícil a gente não julgar o outro. Por isso nós precisamos nos esforçar para exercitarmos mais a empatia, né? Mas iremos falhar muitas vezes, é inevitável, né? Que nós venhamos a cair novamente na maledicência, já que é muito difícil perder hábitos antigos, é muito mais difícil perder os hábitos antigos do que adquirir novos hábitos. Mas a partir do momento em que nós não destacarmos mais
os defeitos, mas sim as boas qualidades, né, dos outros, nós passamos a estimular mais o outro para que ele queira se melhorar ainda mais do que é. E também paramos de ferir, né, o outro com as nossas críticas destrutivas, porque não queremos isso também para nós, né? Não queremos ser feridos também por críticas destrutivas. E todos nós evoluiríamos com menos dores e sofrimentos se eliminássemos o hábito de criticar, julgar e comentar os erros alheios. Se nós passássemos todos esses comentários maldosos que temos a respeito de outros pelo crivo das três peneiras, né? A primeira, a primeira peneira é a da verdade, né? A primeira vem a da verdade, que é: será que é verdade aquilo que eu vou falar a respeito de alguém? Se não for, se eu não tenho certeza, já furou a primeira peneira. Depois tem a segunda peneira, né? Que é a da bondade. Eu gostaria que falassem a meu respeito o mesmo que estou falando desta pessoa? Se não gostaria, se eu não gostaria que falassem de mim isso, então furou a segunda peneira. E aí vem a terceira peneira, né? Que é a da necessidade. Realmente é necessário eu falar isso que vou falar a respeito dessa pessoa? Se não for necessário, se não trouxer benefício a mim ou a quem quer que seja, a própria pessoa ou a uma causa maior, então furou o crivo da terceira peneira. Então, sempre que formos criticar, julgar, comentar algo de alguém, passemos isso pelo crivo das três peneiras. Se fôssemos mais indulgentes com o próximo e mais severos conosco e compreendêssemos que as dificuldades do outro são tantas quanto gostaríamos que houvesse compreensão com as nossas dificuldades, né? Se eu conseguisse compreender as dificuldades do outro, tanto quanto eu gostaria que compreendessem as minhas dificuldades, os meus erros, né? E a outra questão importante sobre a indulgência é que ela nos traz a prosperidade. Por que nos traz a prosperidade? Porque ela nos traz a lei do retorno, né? A lei de ação e reação, pois tudo que espalhamos ao nosso redor volta para nós. Nós criamos o nosso cotidiano com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e principalmente com os nossos sentimentos. E o sentimento da indulgência cria uma atmosfera de paz em torno de nós. E com isso, aquelas relações, todas as relações que nós estabelecemos com aqueles que convivem conosco, são mais pacíficas, mais harmoniosas, nos entendemos melhor com as pessoas que nos cercam. São mais produtivas no sentido de que vamos edificando nossa alma conforme os compromissos que assumimos com a nossa aprendizagem aqui na Terra, com a nossa escalada evolutiva espiritual. E estejamos certos de que a partir do momento em que reconhecemos a nossa própria imperfeição, as nossas próprias falhas, iremos aumentar a nossa capacidade de compreender o próximo. Porque a indulgência é uma virtude em que, a partir do autoconhecimento, quando eu me conheço, quando nos conhecemos, passamos a entender e sentir compaixão pelos espíritos imperfeitos, pelos seres imperfeitos, porque nós também somos imperfeitos. E ainda deixamos de lado o nosso orgulho e entendemos que todos nós possuímos a capacidade de melhorar. Então, se eu posso melhorar, o outro também pode. Neste capítulo ainda diz o seguinte, neste item 16, homens, quando então
julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos. Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos? Então, sede severos para convosco e menos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. E para finalizar, né, esta reflexão sobre a indulgência, nós trazemos uma mensagem do Espírito Hamed sobre a psicografia do Espírito do Santo Neto no livro Renovando Atitudes, intitulada Incógnitas. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a melhorar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por quê? Porque, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos, que são os ensinamentos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Analisemos, diz Hamed, a obra assistencial, ou melhor, Hamed nos diz o que nós fazemos, né? Ele está, na verdade, nos dando um puxão de orelhas. Analisas a obra assistencial e a criticas, afirmando que a tarefa poderia ser melhor e que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que se outras prioridades fossem atingidas, então as metas seriam muito mais abrangentes. Mas não te dispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. Analisas o expositor e o criticas, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha, que se ele lançasse mão de um recurso de oratória e se tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais atenção e elucidaria melhor os ouvintes. Mas não te dispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público, no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os seus dirigidos. Mas não te dispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não compreendendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu. Analisas a conduta alheia e a criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis, e te colocas distante e impermeável a condutas levianas, mas não te dispões a ajudar sinceramente a ninguém, e te esqueces de que poderás vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisas o governo do país e o criticas, julgando pela ótica de que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis, nem bons servidores, e que a nação está envolvida no caos. Mas não te dispões a cooperar em nada, e nada fazes para a comunidade, pela comunidade em que vives, relegando somente aos governos obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados
e depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Analisa as dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou. Te queixas que Deus te abandonou, mas não te dispões a renovar-te, não te dando conta de que não fazes, se não fizeres a autoobservação em teus atos, em tuas atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou de outros. Perplexos ficamos todos nós, estou aqui Hamed falando, né? O plano espiritual. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios, somente e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida com o ritmo cósmico interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida de Deus, na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos. Que Jesus então ilumine os nossos corações para que deixemos aflorar a nossa capacidade de sermos mais indulgentes para com nossos irmãos de jornada e mais severos para conosco. Obrigada.